Dando continuidade à nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, lembrando que no vídeo anterior nós vimos no capítulo 44, denominado As Trevas, né, a conversa de André Luiz com Lísias, né, Lísias lhe explicando a questão de espíritos ainda muito ligados à matéria, muitos ligados ainda ao seu próprio egoísmo, né, nada mais vendo além do que a si próprio, de seus interesses, né? Orgulhos exacerbados, né? Mais do que estacionarem muitas vezes no umbral, estacionam em abismos profundos na própria existência da Terra, né? Caindo em abismos, né? Até que o cansaço de estar nestas regiões tenebrosas, né? O fazem orarem e saírem destas regiões trevosas, ok? Em comparação, em contrapartida, melhor dizendo, ao capítulo anterior, que fala das trevas, nós vamos ver agora aqui no capítulo 45, no campo da música, né, onde Lísias leva o André Luiz a este campo, que nós vamos ver agora aqui a descrição do que lá acontece, ok? Então, começa assim este capítulo. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música, diz André Luiz. E Lísias lhe fala: é preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou: eu falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Lembrando que André Luiz trabalha ali junto de Narcisa, de Tobias, que é o coordenador desta parte do Ministério ali da Regeneração, das câmaras de retificação. Eu, porém, diz André Luiz, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobia, a camaradagem dos companheiros, tudo me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salustio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, cerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho, Tobias, anuiu satisfeito. Ótimo programa. André, você precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me disse, não hesite, aproveite. Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana, né? Nós temos que Laura, além dos filhos que já se encontram com ela, no plano do espírito, no plano de nosso lar, ela tem uma filha que está prestes a desencarnar, que é a mãe da sua neta Heloísa, né, que já se encontra com ela igualmente, tá? Continua André. A casa estava cheia, repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico e novas disposições no jardim. Despedimos-nos e a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo de música. Tome cuidado com o coração, André. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Né? Em referência à sua filha que está para retornar. Em meio à geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente.
Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aerobus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: Finalmente você vai conhecer minha noiva, a que tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também aqui. Como não, André? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades os desejos e estados inferiores que raramente se diferencia a ganga do precioso metal. Ou seja, o relacionamento amoroso existe entre os espíritos encarnados e também desencarnados, né? Mas Lisas aqui fala que na Terra nós ainda temos o amor como o amor no relacionamento de dois seres, né? Mas como um ouro ainda muito abafado, muito escondido, pois que nós ainda não desfrutamos de um amor mais purificado, que é como ele vai nos dizer aqui agora. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, Lisas prossegue. O noivado é muito mais belo aqui na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacine e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. É aquilo que sempre falamos em outros capítulos que nós já relatamos, né? De que enquanto encarnados, o nosso espírito fica como que a sua mente embotada e além do que, o esquecimento das vidas anteriores faz com que a gente viva ainda o nosso estado de fraqueza espiritual, o nosso estado ainda de um caráter debilitado, ou de quase total falta de caráter, muitas das vezes, né? Mas que quando no estado do espírito, a nossa mente se amplia e a compreensão espiritual nossa é muito maior, inclusive com relação às nossas necessidades evolutivas. Né? Aqui, no campo ainda das nossas provas, das nossas expiações de vidas anteriores, nós ainda nos dedicamos muito mais ao egoísmo, ao orgulho, às vaidades, né? Buscando às vezes interesses escusos nosso mesmo, e isto afeta inclusive os nossos relacionamentos amorosos. Quando no plano do espírito isso tudo se torna mais fácil de se conhecer. E isso, no entanto, aqueles espíritos que já se encontram com um esclarecimento de consciência espiritual mais adiantado, né? Aqueles espíritos ainda perversos, na ignorância do Evangelho de Jesus, na ignorância das leis divinas, das leis de amor de Deus, eles ainda no plano dos espíritos se mantêm, mas não em zonas espirituais como a de nosso lar, mas sim em zonas do umbral ou até, como nós vimos no capítulo anterior, em zonas de trevas. E Lisas continua: Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Nós sabemos que desde dos primórdios da humanidade, né, o elemento masculino, o espírito encarnado como um ser dotado de masculinidade e de força, sempre fez-se valer desta força para subjugar o espírito mais envolto na encarnação feminina e, pelo seu machismo, né, tendo dominado estes outros espíritos femininos, né, fizeram com que as leis da humanidade se detivessem mais em benefício dos homens do que das próprias mulheres. Hoje eu digo, de meados do século passado para cá, no pós-Segunda Guerra Mundial, é que nós temos visto, né, através de atos
de mulheres corajosas, fortalecidas, de espíritos encarnados com corpos femininos, mas voltados às conquistas, né, da sua emancipação social, profissional no nosso planeta, né? Mas o homem sempre exerceu um domínio, eu diria, um domínio não tão bom com relação ao espírito feminino, fazendo com que nós tivéssemos muito mais liberdades do que as mulheres tiveram ao longo dos séculos. Tá? Ao homem sempre foi desculpado os desvios de conduta, mormente nas práticas de sexo mais liberais, do que as próprias mulheres, né? Lembrando-nos, contudo, de que a ambos os espíritos sempre responderão por desvios, principalmente nos aspectos sexuais, na utilização da sua sexualidade. Relendo esse trecho, né, aqui, de Lísias, a liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foram devidamente compreendidas por nós outros. Raramente algum de nós utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. Ou seja, o homem, no seu machismo, ainda tende à brutalidade quase que animal. As mulheres, ao contrário, que têm um espírito muito mais intuitivo, muito mais sentimental, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas, né? Impostas muitas das vezes por pais e maridos, né? Verdadeiramente verdadeiros carrascos das mulheres. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições, né? Como falávamos, né? Carrascos, tiranos, né? As mulheres, por esta questão, acabaram sendo mais disciplinadas. Aqui, porém, nós verificamos os reajustamentos dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da mais pura verdade. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Isso é uma realidade espiritual que muitas das vezes as pessoas dizem que quem está sob comando, quem está obedecendo está preso, quando na realidade aquele que sabe eficientemente obedecer e cumprir todas as suas obrigações e seus deveres, ele está livre, porque ele não tem nada que o prenda a quem quer que seja. O homem verdadeiramente livre é aquele que tem os seus deveres e obrigações totalmente cumpridos. Não deve nada a ninguém. Como já se disse, né? O travesseiro mais macio, mais gostoso para um sono mais tranquilo, é o da consciência serena, da consciência tranquila, com as obrigações cumpridas. Este é o verdadeiro homem livre. Contudo, indaga André Luiz, tem você em mira novos planos para os círculos carnais, já que estavam falando nesta relação de noivado aqui no plano de nosso lar? E Lísias responde, nem podia ser de outro modo. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, as minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia, a sua noiva, e eu fundaremos aqui dentro em breve nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui uns 30 anos. Veja que as pessoas acham que ir e voltar do plano espiritual é uma coisa automática de vai e vem, né? Não é bem assim, né? E até nós vamos ver nos capítulos finais aqui desta obra, nós já estamos caminhando para os últimos 5 capítulos do livro Nosso Lar, nós vamos ver as preparações, os planejamentos que são feitos para cada reencarnação. Veja que Lísias, com a sua noiva Lacínia, pretende agora montar um lar, ele deverá sair do lar de Dona Laura,
a conviver com ela para reprogramarem a sua nova reencarnação, que será aproximadamente em 30 anos, né? Então vejam que os períodos de permanência dos espíritos no plano espiritual é relativamente longa nos nossos conceitos, né? O tempo no plano espiritual se é abordado de forma diferente, né? Nós sabemos por alguns estudos e informações de Emmanuel, né, que mediamente um espírito de um certo esclarecimento já espiritual, pertencente a estes graus de colônias intermediárias como a de nosso lar, né, permanecem nestas esferas espirituais por cerca de 50, 60, 70 anos, né? Tendo aquele compromisso de reencarnações, de aprendizados novos, de compromissos a serem assumidos para a sua futura evolução, de resgate de erros, né? Esses resgates, nós tivemos coisas tão complicadas em existências anteriores que muitas vezes demoram séculos, quando não falamos em milênios, para podermos ter a condição de resgatar. A misericórdia divina não nos cobra de imediato qualquer resgate daqueles com as quais nós ainda não temos a capacidade de enfrentarmos, né? Nós já cometemos tantas barbaridades nas nossas existências pregressas que muitas das vezes nós nos demoramos muito ainda de encarnações em encarnações, quando adquirimos a nossa consciência espiritual evolutiva, para podermos fazer esses resgates. E Emmanuel mesmo, ele nos diz que quando espíritos já mais adiantados nos esclarecimentos e nos processos evolutivos, eles permanecem no plano dos espíritos tempos maiores, né? Podendo durar 100, 200, 3, 4, 5 séculos às vezes, para depois reencarnar, e muitas vezes em trabalhos missionários ou na própria evolução, ou através de provas, ou ainda com questões de resgate de existências que aconteceram, às vezes, há milênios, ok? Então, nós temos aqui a informação de Lises, que eles já planejam uma reencarnação, ele e a noiva, para daqui uns 30 anos aproximadamente. Continua aqui, André Luiz descrevendo: havíamos alcançado as cercanias do campo da música, luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro contos de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudéssemos manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou-me bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs, às quais espero você faça as honras de cavalheiro, André. Aí André retruca: mas Lísias? Responde ele retencioso: considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que eu estou ligado a Zélia, que é a sua esposa, que ficou no plano terreno. Nós ainda vamos ter notícias delas ao final desta obra. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer e acrescentou: era o que me faltava, André. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Mas não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe você mais ser o irmão de alguém, André? Considerando que o que ele solicita ali é uma atitude cavalheiresca de acompanhamento às moças que vêm junto da noiva de Lísias, a Lacínia, né? Nós sempre temos, para com todos os nossos irmãos, esse tratamento fraternal, tá? Sem nos entregarmos a atos de infidelidade e nem comprometermos as nossas relações com aquelas pessoas com que nós temos mais estreitas afeições, ok? André diz que se ri desconcertado e nada pôde replicar. Nesse momento, atingimos a faixa da entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Veja que nós temos em nosso lar, né, o bônus horas, e nas áreas de entretenimento,
até talvez para manutenção do local, há ainda esta questão que em esferas vizinhas aqui à Terra ainda se mantém estas necessidades de pagamento de ingressos, né? Eu não sei se lá os idosos, e eu não sei como que calcula a idade dos espíritos, né? Se tem meia entrada para idosos. Mas é assim, né? Então nós vamos ver por essa simples frase, né? O ingresso ao campo de música requer uma certa quantia da moeda que é lá utilizada, o bônus horas, para que eles possam desfrutar desse campo da música, ok? Continua André. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouvia, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro nós temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Ou seja, se as pessoas ainda têm gostos musicais mais apegados aos gostos da terra, eles vão encontrar nesse campo das músicas, como diz Lísias, nas áreas mais afastadas do centro do campo, né, os gostos de preferência de cada um, os gostos musicais. Mas que ali no centro permanece aqueles que têm a música universal e divina como arte santificada por excelência, né? São aqueles acordes divinos que nós ainda aqui na Terra muito pouco entendemos, compreendemos e sabemos ter a percepção dos sentimentos que estes acordes despertam no espírito. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir o seu reinado particular, eu comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Nós temos que aqui as músicas, vamos dizer, ditas músicas clássicas, aquelas de acordes mais evoluídos, mais sublimes, né? Tipo de músicas que nos acordam as fibras mais íntimas do coração e do espírito, despertando-nos para a nossa realidade de espíritos eternos, tipo como as músicas compostas clássicas para a prece da Ave Maria, de Schubert, de Gounod e outras tantas, né? Nós temos que esta predileção aqui na Terra por esse tipo de música é para grupos reduzidos. Agora, as músicas mais populares, as regionalizadas, elas têm uma multidão de adeptos muito maiores aqui na Terra. Tá? É o que ele está falando aqui. Ali, contudo, diz André Luiz, no plano do nosso lar, verificava-se o contrário. O centro do campo que estava repleto era onde tinham as músicas mais sublimes. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que eu vi agora excedia tudo que deslumbrara até então. Tá? Ele está fascinado por esse campo de música e acredito que nós outros também ficaríamos maravilhados. Né? Quem sabe na próxima encarnação a gente consiga ir até lá. No próximo desencarne a gente consiga ir até lá. A nata da colônia Nosso Lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. Veja que é a simplicidade que torna, às vezes,
fora das nossas compreensões terrenas ainda, a maravilhosa existência no âmbito destas pessoas que se congregam num campo de música, ok? O elemento feminino ali aparecia na paisagem revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhece na Terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. E agora André Luiz vai nos relatar as conversas que ele conseguia perceber nos diversos grupos com os quais ele, Lísias e seus companheiros estão ali passeando entre estas pessoas no campo de música, né? E atentemos então para o nível de conversação que encontramos junto destas pessoas. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante, senti-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima. Experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia aqui e ali frases soltas relativamente aos círculos carnais, e contudo em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícias ou de acusações aos homens. Mesmo nas conversas que se tratavam sobre o plano da Terra, né, André Luiz encontra ali referências dignas de observações, sem contudo ferir a quem quer que seja. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo sem qualquer atrito de opinião. Interessante essa observação, né? Nessas conversas dignificantes, sem atritos de opinião. Nós sabemos que hoje nós atravessamos na Terra, principalmente através das redes sociais, né, uma quase que total falta de respeito às opiniões das pessoas, sejam elas de ordem política, de ordens religiosas, de ordens de conduta na sociedade, né, questões de racismo, questões de homofobia, de desdém das espécies de gêneros que nós temos tido as provações de diversos espíritos, né? Então a falta de respeito aqui ainda nas nossas relações é muito grande, né? E o que nos traz André Luiz aí, ainda na metade do século passado, nesta obra do Nosso Lar, né? É o respeito mútuo entre as pessoas, independente do assunto que esteja se tratando. Continua ele, observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam-se, quanto possível, à capacidade de compreensão para observar as dádivas do conhecimento superior. Ou seja, não há vaidade de conhecimentos, ali os que de fato mais conhecem auxiliam aqueles que menos sabem, havendo uma interação entre os seres num sentido de relacionamento fraternal. O mais forte cuida do mais fraco, o mais sábio ajuda o mais ignorante naquele momento a se instruir. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, mas, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade. Essa observação de André Luiz, que sobre as conversações que ele ouviu a respeito de Jesus, né,
que não tinha estas conotações negativas de tristeza inútil. Eu não me lembro agora onde eu li, onde eu ouvi, um sacerdote católico, ele reconhecia que o cristianismo, na sua essência da base, desvirtuou-se tanto do Evangelho de Jesus que só comemoravam a morte do Mestre. Comemoravam aquele caminho, como que eles chamam? O caminho que ele carregou a cruz com certo sacrifício, que depois teve o Cirineu que o ajudou a carregar aquela trave mais pesada, né? Mas que o catolicismo, o cristianismo, ou mesmo talvez voltando para os nossos irmãos evangelistas, né? Sobressaíram as suas crenças na morte do Cristo e não na exaltação da vida que Jesus veio trazer, na alegria. Jesus era um espírito alegre, era um espírito que veio animar, que veio nos mostrar o caminho da nossa redenção espiritual, né? Então, nós focarmos o Calvário de Jesus, é essa a palavra que eu queria ter, né? O Calvário, a crucificação, a morte, nos faz tornarmos mais negativistas, mais voltados para o lado de uma questão que nos traz tristeza e não alegria como Jesus quis nos trazer. Daí o comentário de André Luiz, que eu vou reler agora esse trecho. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus ali era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. É assim, de fato, que nós devemos enxergar o mestre. Aquela sociedade otimista encantava-me diante dos olhos que tinham se concretizadas as esperanças de grande número de pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores aqui em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente eterno da vida procede originalmente de Deus, tá? Não nos esqueçamos que aqui atrás, revendo aqui, que quando eles chegam descendo do aerobus lá no Campo das Músicas, eles estão no Ministério da Elevação. O campo da música se encontra no âmbito da atenção do Ministério da Elevação, que, juntamente com o Ministério da União Divina, são os dois ministérios mais ligados com as faixas superiores espirituais. E aqui Lísias nos esclarece que estes orientadores, eles trazendo das esferas mais elevadas esta harmonia, muitas das vezes inspiram os nossos compositores terrenos destas harmonias, dessas melodias, para que nós possamos ter uma pequenina amostra do que são esses sons mais elevados, mais divinizados, que todos eles procedem de Deus. E aí, terminando, o enfermeiro do auxílio não pôde continuar. Nós fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacine e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Aquele cavalheirismo que Lísias recomendou a André para o trato das amigas da sua noiva, ok? No próximo capítulo 46, o título é Sacrifício de Mulher, né? Atingimos agora os últimos 5 capítulos nos próximos vídeos que encerram esta obra. Fique com Deus.
e muito obrigado. Lembrando sempre que pedimos àqueles que, como nós, desejamos fazer a divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus, abrindo a todos nós a nossa consciência espiritual evolutiva, que possam nos auxiliar compartilhando esses nossos vídeos com os amigos, com os familiares, para que nós possamos, num futuro próximo, estarmos todos juntos em amor fraterno na espiritualidade. Fiquem com Deus.